O corpo enquanto presença, ele, para a nossa cabeça, ele é presença de algo, né? Os meus alunos aqui, os meus amigos aqui, os meus colaboradores aqui nessa sala são presença de alguma coisa, não são meros corpos para minha cabeça. São presença de alguma coisa. Olha, os alunos que vieram assistir essa aula aqui presencialmente, eles são uma notícia para mim de que eu tenho que dar aula, né? Provavelmente, se nenhum de vocês tivesse vindo hoje, eu teria dado essa aula daqui 1 hora. Eu ia terminar de fazer as coisas que eu estava fazendo lá, né? Ia enrolar mais um pouquinho e ia gravar a aula pro YouTube. Se eu assim fizesse, os colaboradores aqui presentes que se programaram para começar a gravar iam ficar meio tristes comigo, porque eles têm hora para sair, né? Digo, eu ia atrasar a saída deles. Bem, o pessoal de estúdio não tem muita hora para sair. Mas logo eles já saberiam que sairiam mais tarde. Se a gente começou 1 hora mais tarde, provavelmente a gente vai sair daqui 1 hora mais tarde, né? Então eu, nesse caso, seria a presença de uma outra coisa. E assim é a dinâmica, essa dinâmica de corpo e mente no mundo das percepções humanas, tá? O corpo, em geral, ele é presença, ele dá notícias de necessidades. Algumas vezes dá notícias de qualquer coisa que a mente percebe como alegria, como prazer, como boa sensação. É mais rara essa operação, né? No nosso dia a dia. No grande montante da presença do corpo, raramente o corpo comunica isso pra gente, né? E a mente, ela fica ali. A mente, ela tem essa característica. Às vezes ela vai para baixo e olha para as necessidades do corpo, dá um valor para essas necessidades, e horas ela fica em outro lugar. Que lugar de operação é esse que a mente fica? E o que ela faz, em geral? Essa é uma pergunta que é importante pra gente. E aí a gente entra aqui de mais uma vez, a gente entra na dinâmica da roda da fortuna, segundo que a lâmina da roda da fortuna comunica pra gente. A roda da fortuna, ela comunica pra gente essa que a gente viu na aula retrasada, né? Falando da própria roda da fortuna no encontro retrasado. Ela comunica pra gente algumas coisas, ela comunica pra gente essa dimensão de queda e ascensão, com muita frequência, né? Mas ela comunica uma outra coisa que a gente não explorou. Que é uma certa estrutura que a gente pode chamar de uma estrutura polar da realidade. Que, mais uma vez, vai vir da própria percepção. Enquanto na realidade a gente percebe que tem algumas coisas, preste atenção nisso que eu vou te falar. Na própria realidade, tem algumas coisas que parecem que são condensadas, parece que são embrulhadas. Na realidade, também, a gente encontra outras coisas que parece que são expandidas, são abertas. E que fazem parte de um mundo polar. Veja, por exemplo, o exemplo dos astros. Vamos sempre sempre que a gente fizer um pensamento simbólico, eu recomendo, a gente começa do que tem de mais transitório, imediato, pequeno, ou a gente começa do que tem de mais constante, grande, que tem cara de coisa eterna. Perfeito? A gente pode começar pelo lado da coisa eterna, ou da coisa que não é eterna, mas bem, que está aí há muito tempo, que são os astros. Ao passo que a gente encontra certos astros que parece que têm uma característica de condensação, por exemplo, os planetas, né? O que é a característica de condensação? O planeta é uma pedra voando, né? Do outro lado, a gente tem a estrela, o Sol, tá indo para fora. Como se dissesse, o planeta tem uma característica receptiva, ele recebe o calor do Sol, e o Sol tem uma característica ativa. Ele aquece, ele ilumina. A característica é como se o planeta ele tivesse uma estrutura de condensação circular e o Sol tivesse uma estrutura radial para fora. A gente tem outros polos, por exemplo, a gente pega... Agora vamos para coisa mais... Vamos para as criaturas que estão aqui no mundo sublunar, estão mais embaixo da Terra. A gente vai pegar, por exemplo, um animal complexo, ser humano, e a gente vai pegar um vegetal, né? São dois tipos de criatura, né? A gente pegar um aparelho que bota ar para dentro, ou que está responsável por estar em contato com ar e extrair do ar o princípio de vida, a gente percebe também que a folha ela tem uma característica aberta. E o pulmão ele tem uma característica dobrada. O pulmão está escondido dentro da estrutura corporal. A folha tem uma característica aberta. O pulmão tem uma característica enrolada, mais uma vez. Essa característica enrolada, essa característica para dentro de uma coisa que se dobra, ou que está escondida, ou que tem um princípio a gente chama de dobramento, foi tomada por alguns místicos ocultistas como símbolo de um elemento chamado serpente, tá? Tem vários exemplos. A dona Helena Petrovna, que é uma dessas místicas,
conhecida como Madame Blavatsky. Ela tem um livro só sobre a serpente. Ok? Não era sobre o demônio, mas era sobre o princípio da serpente como um princípio mágico ou místico do mundo. Né? Vamos falar sobre isso. Mas olha só, a gente não precisa ir tão longe na distância. Atenção, a gente não precisa ir tão longe na distância de uma referência espiritual. A gente pode ir muito próximinho da gente, né? Quer dizer, a gente tem a notícia no Antigo Testamento, próximo que eu quero dizer, não em marco temporal, né? A dona Helena Petrovna está mais próxima da gente, né? Digo, o Moisés está mais longe da gente. Mas se a gente for pegar ali o Moisés, ele construiu uma serpente, né? Hasteou a serpente no alto de um pedaço de pau, de um vareto, né? De uma haste, e botou como elemento de culto, né? E essa serpente ficou sendo cultuada até, salvo engano, o tempo dos reis. Né? Então, passou por juízes, foi até reis. E foi destruída só então. Quer dizer, o culto à serpente não é um culto ao Satã. Né? Quer dizer, não é necessariamente, atenção, um culto ao Satã. Mas é um culto a essa estrutura, que parece ser uma estrutura mais colada na gente, parece ser uma estrutura própria do ser humano, que tem um pulmão para dentro, que tem um cérebro. Vocês não são... Tem médico na sala, né? Mas a gente já viu o cérebro. O cérebro é uma estrutura dobrada também. Ao passo que a estrutura de intelecção máxima, a estrutura aberta, né, que seria o próprio Deus, que é onisciente, sabe tudo imediatamente, o nosso cérebro, ele tem uma estrutura física, uma estrutura física dobrada. É todo pregadinho para dentro. Tem uma estrutura circular também. É uma estrutura de tipo serpentinosa. Ela Essa conexão simbólica mais uma vez, ela foi percebida e foi elaborada por algumas tradições místicas como elemento de culto. Ok? Ou seja, o culto a um elemento muito semelhante ao que a gente tratou na última entrada sobre a Roda da Fortuna, quando a gente fala do anel. Ou foi na aula passada, não lembro. Que a gente falou sobre o anel, lembra não? Que eu falei do exemplo do Tolkien, e eu falo que o anel é um princípio de fechamento, né? E esse princípio de fechamento ele vai trazer consequências. Tem uma consequência imediata, interessante do fechamento, que é uma percepção ou uma ideia de que a gente consegue controlar aquilo que a gente está tratando. Né? Ou seja, se eu faço um fechamento sistemático, né? Ou seja, se eu vou dobrando as coisas conceitualmente, isso aqui, ó, eu dobrei, ó, fechei aqui, eu controlo isso. Tá? Então a serpente ela tem essa característica. O culto à serpente, portanto, ela atravessa os séculos ou os milênios e de vez em quando esse culto à serpente ele tende a ser ressuscitado, assim como a Madame Blavatsky ressuscitou no século passado. Né? O culto à serpente através dos seus livros. Não só ela, né? Mas ela acaba sendo mais famosa, né? O pessoal gosta de bruxaria, estuda um pouquinho mais a Madame Blavatsky, né? Tá? Mas é um livro muito interessante dela, né? Então, de tempos em tempos é ressuscitado. É ressuscitado como um desejo de orientação, no final das contas. Né? O ser humano, de algum modo, ele se instala muito bem por um tempo da sua vida quando ele parece dominar os princípios. E não quando ele está aberto a princípios novos que estão entrando e reentrando a todo tempo na realidade. A ideia de conviver com uma pessoa que você não domina, não controla, não terminou de rotular, parece perturbador em grande parte da vida para o ser humano. O ser humano ele tem esse desejo, eu sei quem é minha esposa, eu sei quem são meus filhos, eu conheço o caráter ou o gênio deles, eu sei o que esperar no final das contas. Isso de algum modo, simbolicamente pode ser desdobrado até dizer, isso é o culto da serpente. Ou seja, é uma ideia ou é um desejo de racionalizar tudo e colocar tudo dentro de uma fórmula controlada, de tal modo que dados certos inputs, eu tenho um output esperado. Ou, dependendo do output que o sujeito te deu, você sabe de onde aquilo veio. Essa é a pretensão do ser humano, no final das contas. Né? Só que a gente encontra no final que o mundo não é assim. A gente tem, de fato, as duas coisas no mundo. A gente tem um mundo, ou tem uma parte do mundo, que é uma parte do mundo que está no domínio da serpente, e tem uma outra parte do mundo que está num outro tipo de domínio. Que é um domínio de coisa não fechada, de coisa que tem uma característica aberta, uma característica mais aérea. Ao passo que a serpente, ela corre no chão, né? E o chão é o nosso domínio, é onde nós somos bichos terrestres, né? Nós somos bichos terrestres.
Existe um outro princípio, que é um princípio aéreo, que não é o nosso domínio. A gente não se entende bem com esse lugar, que é o ar. Não obstante, o ser humano tem um desejo de ar, um desejo de céu. Né? O céu ou o ar, se for lembrar de criança, né? Ele, de algum modo, ele puxa a nossa imaginação desde que a gente é pequeno. Não é uma experiência incomum entre as pessoas compartilhar, ou pelo menos lembrar de dias na nossa infância que a gente ficou olhando para as nuvens, ou ficou olhando para o céu, ou ficou imaginando como é que é. Né? Ou o desejo que algumas pessoas já tiveram na vida, né? Isso é próprio das crianças, né? De ser um pássaro para poder voar e poder estar lá em cima. Muitas crianças compartilharam esse desejo, né? Na infância. Exatamente, assim, o mundo onírico, o mundo aéreo, ou o céu, ou um domínio onde as coisas não têm uma forma tão concreta e tão estabelecida quanto as coisas que são da Terra. O ser humano ele tem essa polaridade dentro dele, que simbolicamente a gente consegue explorar isso da nossa própria existência. É isso que eu quero dizer no fundo, né? Isso não prova nada, não é isso que eu tô querendo dizer, eu não tô querendo provar coisa alguma. A gente tá aqui num papo de... né? Papo de quem tomou umas, né? O pessoal fala, pô, esse aí fumou, né? Já teve um comentário desse lá embaixo. Eu falei, é mais ou menos isso mesmo, né? Se você quiser, atenção, também quem tá assistindo a gente no YouTube, se você quiser gente lúcida, cara, gente muito racional, gente muito colada na terra, tem um monte de canal aqui do lado. Provavelmente o YouTube tá te recomendando um monte de gente aqui, ó, agora, beleza? Aí você vai lá, clica, né? Como ser mais produtivo, essas porra, né? Isso é uma fórmula fechada, né? É um princípio da serpente, tá tudo aqui do lado, né? Aí você vai pra lá, beleza? Aqui é outro papo, né? Já deu pra perceber, ok? Então fica quem quer também, né? Tá? Mais uma vez, eu tô querendo provar nada, só tô querendo lembrar de experiências que todos nós tivemos, que tem essa polarização, e mais ou menos isso, as experiências elas são mais ou menos compartilhadas ao longo dos milênios, né? As crianças egípcias, elas não eram muito diferentes das nossas, né? Elas brincavam lá de carrinho, elas brincavam de montar pirâmidezinha, hoje tem Lego, é a mesma coisa, né? Digo, tem uma experiência mais ou menos compartilhada. Claro, vai sofrendo transformações depois na vida adulta, dependendo da cultura na qual ela está radicada ou estabelecida, mas os princípios simbólicos, eles são mais ou menos estáveis ao longo dos milênios em qualquer sociedade, qualquer civilização. Isso é uma coisa que a gente consegue encontrar, tá? Na Terra a gente tem o símbolo da serpente, que foi cultuada, e é cultuada até hoje. E no céu a gente tem um outro princípio, que é um princípio desconcertante. É um princípio é um princípio que torna as pessoas mais ou menos como bêbados, né? Aquele princípio aéreo do champanhe. Champanhe tem arzinho dentro, né? Tem uma coisa, quando a gente bebe champanhe, você fica mais... Você veja, esse mesmo princípio, ele desceu sobre o Cristo, estava na beira do rio, né? E deu-lhe uma potência totalmente extrínseca nesse sentido. Uma potência para fora, e não uma potência de dobramento para dentro. Ou seja, esse é o princípio da pomba. Mais uma vez reaparece essa polaridade simbólica, a pomba e a serpente, né? A pomba e a serpente, elas são símbolos que elas vão aparecer pra gente com muita frequência nesse caminho que a gente está traçando aqui ao longo estudando as lâminas do tarô, perfeito? É claro, é um princípio que eu trago, né? Não é um princípio que tá nas lâminas, não tem pomba nas lâminas, né? Mas se a gente analisar direitinho, e se a gente for falar da roda da fortuna, a gente vai conseguir encontrar uma analogia simbólica na roda, que é aquilo que está embaixo e aquilo que está em cima, né? A serpente num caminho específico, colado na terra, com uma tentativa de racionalização, de explicação, de quase sedução para as coisas aqui de baixo. E a pomba como um elemento que aparece na realidade, de algum modo, dando uma potência nova, quebrando a racionalidade, quebrando a explicação. Veja só que coisa curiosa. A pomba, ela inclusive é um dos símbolos do Espírito Santo, né? Não é o único. Mas quando o Espírito Santo ele cai sobre os apóstolos em línguas de fogo, não na forma de pomba, tá? Mas, bem, é o mesmo Espírito Santo, né? Esses apóstolos eles falam como ébrios, como bêbados. Eles falam em línguas. Né? Quer dizer, há essa polaridade de princípio que é bom guardar no coração de algum modo e na cabeça, tá? Pra gente começar a tocar nessa realidade um pouco mais profunda, um pouco mais mística da lâmina da roda da fortuna. E o que ocorre pra gente é que o ser humano tem essas potências inferiores, sensitivas e cognitivas inferiores, e as potências superiores espirituais, dos apetites e do intelecto, tá? Beleza? E a nossa realidade em concreta é nunca parar em nenhuma das duas polaridades.
Nós somos esse bicho que é puxado para a terra e é puxado para cima. Né? Esse é o truque da história. De vez em quando vai ser importante a gente ser esperto como as serpentes. E de vez em quando a gente vai precisar ser dócil como as pombas. O Pantocrator é isso. São os dois faces do Pantocrator, né? Isso, inclusive, não sei o que eu falei. Ser esperto como as serpentes e dócil como as pombas está escrito, inclusive, lá no livro, que é o livro orientador da civilização ocidental por muitos anos, né? Essa é a dupla natureza. É uma natureza também de fechamento, tá escondido, tá por dentro. É uma natureza de trevas e uma natureza de luz, né? A gente vai sempre trabalhar com essa dupla polaridade que a gente está falando da roda da fortuna. E como ela é uma roda, atenção, a gente vai ser perpassado ou vai perpassar. A realidade nos perpassa num movimento quase circular e a gente também faz esse perpassamento da realidade. Então, existe um princípio de trevas, um princípio escondido, um princípio oculto, um princípio não revelado, um princípio enrolado, um princípio de tentativa de racionalização, tá? E um princípio de luz, um princípio aberto, claro. E aqui que entra a confusão, que é o que eu queria que a gente falasse hoje, ok? Essa é só uma pequena ilustração do que a gente está conversando. Mas o que eu queria comentar com a gente hoje é o seguinte, que é o risco grave, real e quase inescapável do que a gente chama de abstração. A abstração, ou os conceitos, que estão, ou que são o domínio próprio do andar superior da roda da fortuna, ou andar superior dos objetos percebidos pelas faculdades superiores do ser humano, né? Eles podem ser um grande elemento de desorientação para o ser humano. Grande. Quero dizer com isso, e já chegando ao fim, né? Não ao fim da nossa conversa, mas é lá que a gente vai chegar. Perfeito? É lá que eu quero chegar, que é o seguinte. Uma pessoa que se orienta por conceitos ou por princípios somente, ela está completamente alienada da realidade. Completamente alienada da realidade. Tá. Essa é uma afirmação complicada, né? Porque ela parece ir na contramão do que, em geral, a gente ouve o tempo todo, né? Parece que é assim, não, bom mesmo é ser uma pessoa de princípios. Meu filho, tenta trabalhar só com princípio pra tu ver o que vai acontecer na tua vida, né? Tu não é um anjo, cara. Você não é Deus, né? Você é um sujeito de carne e osso que vive no mundo concreto, na materialidade. A materialidade, em geral, se apresenta de modo dúbio ou duplo em 100% das vezes pra gente. E o chamado dessa vida conceitual ou por princípios vai se transformar num monstro deformado. É isso que vai acontecer contigo. O caso concreto, ele é o objeto mesmo do nosso amor e do nosso interesse. É o caso concreto. O fato concreto. O princípio, ele pode ser um orientador, mas o fato concreto é o que deveria ser o objeto do nosso amor. Estabeleça um princípio na tua cabeça, qualquer um que seja, e vê pra onde é que a tua vida vai. Se você abstrair o fato concreto do teu dia a dia, você vai virar um monstro. No final, você vai virar uma pessoa intratável. Você vai faltar com a caridade. Você vai faltar com a pontualidade. Você vai faltar com tudo. Porque, evidentemente, olha, a realidade não se apresenta pra gente em princípios. A realidade se apresenta pra gente materialmente. Esse é o ponto. O princípio, ele encarna na realidade terrena. E esse é o ponto específico do relacionamento da atenção humana. Ou seja, uma capacidade de estar aberto é fundamental para o homem. Parece o inverso, né? E aí essa aqui é a grande graça da simbólica da roda da fortuna. Quando a gente está falando de princípio, parece que a gente está falando da pomba, né? E não da serpente. Mas um princípio desencarnado da realidade concreta, ele vira serpente, porque a gente tem um movimento sempre circular aqui na roda da fortuna. Ou na própria estrutura da realidade, se você quiser. Estrutura da realidade. Como quem diz, quem só vive de abstração ou vive de pensamento lógico, sem olhar para o que está acontecendo na realidade, e é propriamente a notícia dos corpos, ou a notícia da presença real, que traz pra gente a intuição de outros princípios, inclusive, que a gente vai ter que encontrar. A gente pode perceber o seguinte, a serpente, quando ela vivia no Éden, e ela se comunicou com os dois seres humanos ali presentes, mitologicamente, essa história, né? Ela comunicou um princípio pra eles. Comunicou um conceito. Que quando ambos tiraram o olho da realidade concreta, ou do fato concreto, eles perderam de algum modo, né?
E você pode falar o inverso, inclusive. Essa aqui que é a abertura que ao longo, bem, pelo menos agora, sei lá, a gente tá na 19ª ou 20º encontro, sei lá, a gente talvez já tenha mais recurso para começar a conseguir estar instalado no domínio próprio da simbólica, né? Aqui a gente não tá no domínio da religião, a gente não tá no domínio da teologia, a gente tá no domínio da simbólica, é um outro domínio, é um outro tipo de estrutura, de abordagem, tá? A meu ver, mais completa, mais ampla, porque é um princípio, a simbólica ela tenta de fato dar conta de ler a realidade, com todas as suas nuances, esse é o ponto. A partir de presenças e ausências. Essa é a graça da simbólica. É isso que ela traz pra gente, tá? Fala, você ia perguntar um negócio? Só um segundo. A gente tá falando de serpente e de pomba. O mais provável é que nessa altura do nosso encontro vocês estejam tão enrolados como uma serpente e tão aéreos como uma pomba, tá? É sempre normal, ok? Só pra deixar claro. A gente tá falando dessas duas figuras mesmo. Então, exatamente essa é a atenção. A atenção assim, ok, mas não. Né? Então, não, mas ok. Esse ok, mas não, ou não, mas ok, é próprio dessa tensão quando essa estrutura é revelada. Esse é o ponto, ok?